Extinção Geek chegando! Tudo formando com vocês aí? Olá, meus queridos geeks extintos! Se você já acompanha nosso canal, então você sabe que nós adoramos uma tier list. Já fizemos tier list de maiores protagonistas de animes, também fizemos uma que, se eu não me engano, foi a última, dos maiores mestres dos animes. Essa foi top, hein? Vou deixar aqui no card essas duas para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Mas hoje, iremos fazer uma tier list um pouquinho diferente. Vou começar perguntando, o que faz um protagonista de anime ser inesquecível? Não é apenas o nível de poder absurdo, também não é o plot do amor, que salva no último segundo, e definitivamente, não é também só o grito rasgando a garganta antes de soltar um poder. Também não é o fato do anime, de um modo geral, ser bom. Isso não significa que o protagonista será inesquecível também. Agora, o que eterniza um personagem na mente e no coração de milhares de otakus ao redor do mundo tem um nome muito simples. Esse protagonista precisa ter um carisma raro. É aquela energia magnética que te faz querer ser amigo do cara, lutar ao lado dele e chorar quando ele perde. Hoje garimpamos a história da animação japonesa para trazer o ranking definitivo dos 5 protagonistas mais carismáticos da história dos animes. Nós vamos mergulhar na essência das obras, nas motivações desses heróis, os mestres que moldaram o caráter dessas lendas e o detalhe genial da ideia do escritor, que faz esses protagonistas se diferenciarem dos outros. Eu sei que escolher só 5 é complicado, mas quando vocês virem cada um deles, tenho certeza que a minha lista não seria tão diferente da de vocês. É importante reforçar. Não iremos considerar aqui o tamanho do anime, escala de sucesso, nem público ou aclamação. Esses 5 foram escolhidos por serem diferenciados como persona e naturalmente brilharam em seus animes. Antes de dar o play nessa nostalgia pura, já esmaga o botão de like para fortalecer a nossa guilda. Isso garante que o algoritmo entenda que você tá gostando desse canal e vai recomendar a gente para outros também. Só um recadinho bem legal para você que é fã desse canal. Dá uma olhadinha aqui nesses produtos que estão aqui embaixo. Enquanto assiste esse vídeo, clicando e adquirindo qualquer um deles, você pode ajudar o nosso canal. E além disso, usando os cupons que serão oferecidos, você ainda ganha um descontão, que só o nosso canal Extinção Geek oferece. Clique aqui e confira. Bora pra vinheta que essa tier list vai te surpreender. Antes de entrarmos no top 5 oficial dos protagonistas mais carismáticos da história dos animes, precisamos fazer uma menção honrosa e, na minha opinião, obrigatória. Eu sei que a nossa lista é focada em animações japonesas, mas seria um crime falar de protagonistas carismáticos e não citar o Lobo Branco, o Geralt de Rivia, da franquia de livros e games The Witcher. Geralt é a antítese do herói clássico, e é exatamente por isso que o carisma dele é tão avassalador. Ele é um mutante, um caçador de monstros criado nas montanhas de Kaer Morhen, treinado pelo lendário Vesemir. Falando em Vesemir, ele não ensinou o Geralt apenas a manejar espadas de aço para humanos e espadas de prata para monstros, ou como conjurar os sinais mágicos, não foi só isso. Ele ensinou o Geralt o peso de ser um pária em um mundo que te odeia, mas que ainda precisa de você. O carisma de Geralt não vem de discursos motivacionais, mas de uma ironia fina, do seu humor seco. Ele é um rabugento chatão clássico. Geralt não entra na lista oficial por ser oriundo dos games e da literatura polonesa, mas a sua personalidade diferenciada o coroa como uma das figuras mais magnéticas e cativantes da história do entretenimento. Ele é aquele cara que você ama sem saber direito porque ama. Ele é um líder que ninguém o suporta, mas que ninguém larga dele. Geralt é top demais. Fica aqui então a menção honrosa ao nosso Geraldão lá de Rivia, The Witcher. Vamos pra nossa lista então, chega de enrolação. Lembrando que serão só 5, hein, dos protagonistas mais carismáticos da história dos animes. Quem foi o quinto então? É ele tá chegando, Goku, Dragon Ball Z. Abrindo nosso pódio oficial no quinto lugar, temos o pai dos Battle Shonen modernos, o alienígena que bateu a cabeça e salvou a Terra, Son Goku, além da máxima de Dragon Ball Z. A obra de Akira Toriyama é um pilar fundamental da cultura pop japonesa no ocidente,
E tudo isso se sustenta nas costas largas e no estômago sem fundo desse Saiyajin. O anime Dragon Ball Z definiu o que é hype antes mesmo dessa palavra virar moda. Apresentou o conceito de Ki, transformações que mudam a cor do cabelo e a escala de poder que destrói planetas. Mas a verdadeira genialidade da obra é o protagonista. O carisma de Goku vem da sua pureza absoluta e de um egoísmo inocente. Ele não luta primeiramente para ser herói da justiça, ele luta porque ama superar os seus próprios limites. Ele quer enfrentar o cara mais forte da sala. Essa paixão pela evolução constante é altamente contagiante para quem assiste. E para entender essa mentalidade, precisamos olhar para os seus mestres. Goku teve vários. O Sr. Kaiô, que lhe ensinou o Kaioken e a Genkidama, e até o Whis, nos tempos atuais, no Dragon Ball Super. Mas o pilar do caráter do Goku é e sempre será o Mestre Kami, o criador do estilo tartaruga. Kami é frequentemente lembrado pelo alívio cômico duvidoso, mas a sua filosofia marcial é uma das mais belas dos animes. O Mestre Kami não ensinou Goku apenas a soltar um Kamehameha. Ele cravou na alma do garoto o lema da escola tartaruga: trabalhar bem, estudar bem, comer bem e descansar bem. Kami ensinou que as artes marciais não são para machucar os outros, mas para vencer a si mesmo e viver uma vida plena e saudável. Muito bom, o Goku tinha que estar nessa lista, né? Bora lá pro quarto lugar então? O quarto lugar de protagonista de anime mais carismático ficou para Naruto Uzumaki. No quarto lugar nós temos o ninja número 1, imperativo e cabeça oca, Naruto Uzumaki. A obra criada por Masashi Kishimoto é um fenômeno cultural indiscutível. Naruto mergulhou no mundo da cultura shinobi, introduzindo conceitos como chakra, selos de mão, as vilas ocultas e um sistema de jutsus brutal e estratégico também. Mas o coração da obra é a jornada da solidão absoluta para a glória máxima. O carisma de Naruto reside na sua vulnerabilidade e na sua resiliência absurda. Ele começa como uma criança odiada por carregar o demônio da raposa de 9 caudas, o Kurama. O famoso Talk do Jutsu do Naruto virou meme, mas é a sua arma mais poderosa. Ele tem a capacidade empática de olhar para os piores vilões da obra e dizer: eu entendo a sua dor. Ele absorve o ódio do mundo e devolve esperança. Isso é puro suco de carisma shonen. O grande arquiteto, o grande mestre da vida de Naruto foi o Sannin lendário, o Jiraiya, o sábio dos sapos. Jiraiya ensinou Naruto a lidar com o ódio, e a morte trágica do sensei foi o momento em que Naruto deixou de ser um garoto para se tornar a pilastra da esperança de todo mundo ninja. A vontade do fogo que queima no Naruto é, na verdade, a tocha que Jiraiya entregou a ele. Muito bom, Narutão. E o terceiro? O terceiro lugar, subindo no pódio, no ranking dos protagonistas mais carismáticos, essa é o prota mais recente, a Frieren. De Frieren, a jornada para o além. Subindo no nosso pódio, o terceiro lugar, temos a protagonista do anime que redefiniu a fantasia moderna e quebrou a internet recentemente. Frieren. De Frieren, a jornada para o além. Produzida de forma magistral pelo estúdio Madhouse, essa obra pega o clichê do RPG de fantasia clássico e inverte a lógica. A história não é sobre a jornada para derrotar o Rei Demônio, mas sim sobre o que acontece depois que o herói vence, envelhece e morre. Frieren é uma maga elfa milenar. O carisma dela é algo totalmente fora dos padrões convencionais de animes aclamados. Ela não é escandalosa ou enérgica, ela é pacata, quase apática, apaixonada por colecionar grimórios inúteis. E tem uma dificuldade crônica de acordar cedo, você acredita? O encanto arrebatador de Frieren está na sua evolução emocional sutil. Por ter uma vida quase imortal, ela negligenciou o valor do tempo e dos laços humanos. A jornada dela é uma tentativa melancólica e belíssima de entender a humanidade tardiamente, refazendo os passos do seu falecido companheiro, o herói Himmel. É impossível não se apaixonar pela forma doce, preguiçosa e incrivelmente superpoderosa dessa elfa. A força esmagadora e o método letal de Frieren vem da sua mestra histórica, a grande maga Flammy. Flammy ensinou a Frieren a arte de suprimir o seu próprio mana até quase zero, o tempo todo, durante séculos. Só pra quem não conhece esse anime, o mana é a mesma coisa como se fosse um ki, ou uma aura, ou um cosmo.
tá? No anime da Frieren chama Mana, tá bom? O superpoder interior do protagonista. A conexão entre mestra e aprendiz aqui é poética, atravessando milênios e moldando o destino do mundo. Frieren é top demais. Estamos cobrindo aqui no nosso canal. Se você quiser acompanhar, vem com a gente, hein? Já estamos na segunda temporada. Assim que sair o episódio de Frieren na Crunchyroll, a gente já lança aqui o anime. Vem acompanhar com a gente. E o vice, quem será? O nosso segundo lugar é ele! Monkey Luffy! No segundo lugar, carregando o título de obra mais vendida da história dos mangás, temos o futuro rei dos piratas, Monkey, o Luffy. De One Piece, a obra colossal de Eiichiro Oda. One Piece é uma aula de world building, de construção de mundo. O carisma de Luffy é uma verdadeira força da natureza. Ele parece um bobalhão viciado em carne e aventura, e muitas vezes ele realmente é. Mas essa fachada cômica esconde o personagem de maior inteligência emocional de toda a história do Shonen. Luffy não julga ninguém pelo seu passado, não liga para as aparências e valoriza a liberdade acima de qualquer conceito no mundo. Para Luffy, ser o rei dos piratas não significa poder ou controle militar, significa ser o homem mais livre do oceano. Mais no quesito de combate e filosofia, o grande mestre de Luffy foi Silvers Hylian, o rei das trevas e o imediato do antigo rei dos piratas, o Gold Roger. O treinamento de Hylian pegou Luffy como um pirata novato e impulsionou em um verdadeiro Yonko, o imperador do mar, lapidando a sua determinação para que ele nunca mais precisasse chorar por perder um companheiro. Luffy é top demais, é um carisma realmente inigualável. Mas, em primeiro lugar, esse daqui é o number one. Quem assistiu esse anime sabe que o protagonista tem uma aura muito particular, ele é diferenciado. No nosso primeiro lugar, do protagonista mais carismático da história dos animes, estamos falando dele! O primeiro lugar fica para Yusuke Urameshi, Yu Yu Hakusho. E chegamos ao topo absoluto do nosso ranking. O primeiro lugar coroa o maior candidato a vilão com o coração de ouro que a indústria dos animes já produziu. Abram alas para o detetive sobrenatural, o delinquente original e a lenda dos anos 90, Yusuke Urameshi, do anime inigualável Yu Yu Hakusho. A obra do mestre Yoshihiro Togashi é o puro suco da era de ouro dos animes na televisão aberta, trazendo a estética de delinquentes escolares, Torneio das Trevas violentíssimo. Aliás, o Torneio das Trevas é frequentemente aclamado como o melhor arco de torneio de todos os animes, e na minha opinião foi mesmo. Também nesse anime tinha possessão demoníaca, combates pautados pelo uso de energia espiritual e muita coisa. Esse anime é muito top, muita coisa boa tem nele. Yusuke Urameshi toma a primeira posição em carisma porque ele quebra todos os clichês de herói certinho e polido. Ele começa o anime, sabe como? Morrendo. Um bad boy desbocado, brigão de rua, que falta aula e desrespeita as autoridades. Mas ele morre empurrando uma criança para fora da reta de um carro, revelando que sobre a jaqueta verde surrada bate o coração de um verdadeiro protetor. O carisma do Yusuke está no deboche e na coragem. Ele xinga o inimigo, devolve a provocação em dobro, não leva desaforo para casa e luta de forma suja se precisar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu as leis da rua. A dublagem brasileira, consagrada com falas icônicas, elevou esse carisma a um status de entidade divina aqui no Brasil, fazendo do Yusuke o personagem com a personalidade mais crua, real e cativante da ficção. Mas o talento bruto de baderneiro do Yusuke só se tornou o terror do mundo das trevas graças à sua relação complexa e maravilhosa com a sua mestra, a velha e rabugenta mestra Genkai. O relacionamento de Genkai e Yusuke foge totalmente da dinâmica padrão mestre-discípulo de submissão. Eles se xingam, brigam, dão cascudos um no outro, mas possuem um amor materno e um respeito profundo nas entrelinhas. O ápice do treinamento com Genkai não foi ensinar o clássico Leigan, o tiro espiritual, mas sim a transferência do globo de luz espiritual. Genkai transferiu o auge do seu poder vital para Yusuke, um processo doloroso e inesquecível no anime. Yusuke carrega o carisma supremo porque ele é a combinação perfeita de rebeldia crua com a doutrina honrosa passada pela sua inesquecível mestra Genkai, anelado com o coração bondoso que ele tinha. Concluindo então, esses são os protagonistas que provaram que o carisma é a arma mais forte do mundo dos animes. Uma história mediana pode ser salva por um protagonista fantástico.
E os exemplos dessa lista elevaram suas obras ao status de lendas absolutas, não apenas pelo poder individual, mas pelos valores inquebráveis que herdam dos seus mestres. Meus queridos extintos, vocês podem até não concordarem com alguns dos protagonistas carismáticos que eu coloquei, mas vocês não podem dizer que eu fui parcial, pois vocês que conhecem o nosso canal sabem que o nosso anime do coração é Cavaleiros do Zodíaco, e Seiya não entrou nessa lista. Deu uma coçada pra me colocar lá, mas talvez se fosse os 10 protagonistas mais carismáticos ele entrasse, mas esses 5 estão bem colocados. Essa lista foi escolhida por análises e fatos. Na história dos animes tivemos centenas de protagonistas bons, mas esses 5 são os top dos tops e por isso são inesquecíveis. Como é bom fazer uma tier list, hein? Nós amamos! Agora, o campo de batalha vai para a seção de comentários aqui embaixo. Deixe o nome da sua lenda nos comentários para a gente debater. Faz a sua lista aí e vamos debater junto. Não esquece de deixar aquele like insano, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo no grupo da galera que vive maratonando animes. Um abraço pra vocês e a gente volta logo com mais desse mundo nerd geek que nós tanto amamos. Até a próxima e o que te faz uma lenda não são os castelos que você mora ou o poder que você conquista, mas sim os tijolos e as relações que você constrói todos os dias. No fundo, hein? Fui! Bye bye!